Tá. Vocês estão me ouvindo, gente, aí no Zoom? Ótimo. Tranquilo, Vera? Tá. Sim. Tá. Tá. É que achei que tinha caído aqui o... Sim, perfeitamente. Beleza. A gente vai, então, continuar, né? Nosso capítulo 3. Vou pedir a Rosana para ler para a gente aqui, para a gente ler o item 2 já, né, da nossa apostila. A gente vai finalizar o da semana passada e finalizar a apostila da semana passada e ler e tentar já começar a apostila, que é só uma página dessa semana, mas aí até nesse meio de semana aí eu já entrego o restante do capítulo 3, tá? Deixa eu usar um foco. Não, essa daqui, ó, da semana passada, né? A gente vai finalizar essa apostila. Item 2, aí vamos tentar começar o 3, que é a outra apostila que entregou hoje. Não. Não, mas ela está aí hoje, né? Já pegou, né? A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma como que se fazia mais bela. As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Melodia celeste derramava surdina e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, e como se a felicidade das últimas horas em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse a insignificância pessoal da grandeza divina, e lágrimas tranquilas inundaram meu rosto. O instrutor tomou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava dos serviços da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e outra comissão já veio. Entramos sem detença. Soube de imediato que o outro grupo, constituído, aliás, por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhantes aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida, as saudações ligeiras e cordiais foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médiuns de materialização em nosso plano, se alinhavam não longe em número de 20. Comovedora partitura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. E logo após a prece, formosa e espontânea pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado da instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Esbranquiçada nuvem de substância leitosa brilhante, adensa-se em derredor, e pouco a pouco, nesse bloco de neve translúcida, emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios da luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhes ornavam a cabeça. As duas moças que formavam a comissão de serviços, estranha a nossa, avançaram com lágrimas discretas e jorraram-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas, ajuda-me a falar-te.
A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me, não me deixes perder esse doce e divino minuto. Apesar dos soluços de emoção que lhe vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos a esta hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, sem tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto. De conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que a tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamo-lo embalde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que, por onde passam, vampirizam as criaturas. Não nos recebe a atuação carinhosa, senão em forma de pensamentos vagos, de que se desvencilha facilmente. E se multiplicamos providências salvacionistas, procede como louco, gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaça, repelindo-nos as sugestões e a presença. Prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes. Detestam-nos a ternura. Bom, Detestando-nos a ternura. isso. Aqui a gente destaca primeiro, antes da gente começar a leitura, essa questão da materialização. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso, né, ainda no item 2. Materialização no plano espiritual, mediunidade no plano espiritual. Gente, é a mesma coisa daqui, entendeu? Da mesma forma que você tem a mediunidade aqui, o que é a nossa mediunidade? Qual é a função dela? Estabelecer vínculo entre 2 níveis diferentes de vibração. Né? Você tem uma vibração mais sutil, menos material no plano espiritual, uma vibração mais densa na Terra, até por conta da própria matéria, que nós estamos fortemente conectados, e, portanto, precisamos, para captar a informação desses espíritos, a não ser que no futuro, talvez todos nós tenhamos talvez no mundo de regeneração, pelo menos uma intuição fortíssima nós teremos, eventualmente teremos mediunidades psicográficas, psicofônicas e certamente evidência, percepção extrasensorial de uma forma geral, a presença do espírito será sentida. A tendência é que isso ocorra, porque quanto menos materializados, menos vínculo no corpo físico nós temos. Então, mais fácil é esse desdobramento, essa radiação perispirítica que permite a comunicação. Mas acontece que a gente aqui, por enquanto, precisa do médium para que seja feito essa comunicação. E se você vai para o plano espiritual, adjacente à Terra, no caso aqui provavelmente é nosso lar, eu não falo o nome, mas deve ser André Luiz, deve ser nosso lar, mas qualquer colônia mais ou menos desse tipo, é uma situação parecida. Se ele vai receber um espírito que vem de um outro local já fora essa senhora que vai aqui se materializar, ela não está no plano da Terra, ela não está na psicosfera da Terra, já está em outras regiões. Aí ela precisa vir, ela está num outro plano vibratório, o perispírito dela já está revestido de uma outra. Ela pode estar até em desdobramento, inclusive. Ela pode nem estar ali, vamos dizer assim, presencialmente. Ela pode estar num outro, não é o caso, eles não falam isso aqui, mas a gente pode até inferir um pouco isso. Ela está vindo de desdobramento de outro plano, como aconteceu com a mãe do André Luiz, né? O André Luiz, na verdade, só aconteceu o inverso, né? No nosso lar, ele sai em desdobramento no sono para encontrar a mãe, porque era difícil para ele estar em contato com ela. E aí o que acontece? Mas aí, seja ela em desdobramento, seja ela realmente vindo, ela utiliza o recurso dos fluidos, que já não é o ectoplasma nosso aqui da Terra, quando ocorre uma materialização, é um fluido mais sutil, liberado pelo perispírito, daquelas 20 entidades que eles se encontram, para ela se materializar. Então, isso aí, na verdade, é algo bem assim, a gente observa uma coisa bem natural. Não, são os desencarnados que estão lá. Tem 20 espíritos ali,
estão vibrando e liberando fluido perispirítico. Esse fluido vai ser utilizado, não é o fluido nosso, não é igual ao nosso ectoplasma. É como se fosse um ectoplasma, mas muito mais sutil, não é da mesma natureza do nosso. O nosso é de uma natureza mais material. O deles lá é uma natureza mais sutil. Aí, essa entidade que não é visível a todos, talvez alguns até conseguissem vê-la, alguns mais evoluídos, né? Ali o que era o diretor daquela instituição poderia talvez até vê-la, mas muitos não conseguiriam visualizar ela, não teriam essa faculdade. Então precisa dessa materialização. Agora, eventualmente, a gente pode ter na espiritualidade um médium levado em desdobramento, ou alguém, não precisa às vezes nem ser um médium, mas ele vai acabar sendo um médium lá, quando tiver na tarefa no plano espiritual. Para ele permitir, a gente vê muito isso com o Manuel Filomeno, ele explica muito sobre isso, né? Aí o médium em desdobramento, ele vai servir como um veículo de comunicação de uma entidade mais materializada, uma entidade mais... Aí é exatamente o inverso, né? Você não usa um encarnado em desdobramento para receber uma entidade de luz. Você usa desencarnados para isso. Mas para que uma entidade, às vezes, muito sofrida, possa se comunicar e possa receber o benefício do fluido vital, que está meio que impregnado no perispírito do médium, mesmo em desdobramento, o recurso também é utilizado. Então, a gente pode, em desdobramento, ser conduzido ao plano espiritual e ali vai ser feita a tarefa. Às vezes acontece com a gente à noite, a gente não sabe, tá, gente? Às vezes a gente está sendo usado para essas tarefas e eventualmente a gente não percebe que isso possa acontecer. Um outro ponto aqui que tem que ser destacado é o que acontece com esse senhor, o pai das meninas, quando elas tentam ajudá-lo. A mãe havia encarregado elas de ajudá-lo, de envolvê-lo, né? Para poder, porque tem um planejamento para ele, para tirar ele daquela condição que ele está muito difícil. Só que ele se nega. Ele começa a ouvir, começa a se tocar, daqui a pouco ele se fecha de novo. Então a gente vê que muitas das vezes não é a falta do socorro espiritual, é a falta do paciente de se colocar numa condição de ser ajudado. Ele não se coloca na condição de ser ajudado, não tem como levá-lo à força. Eventualmente, ele vai encarnar no processo, não é o caso dele, tá? Mas eventualmente ele poderia reencarnar no processo compulsório, alguma coisa do tipo. Ser internado no outro local, contra a vontade dele. Mas, assim, o ideal é que se convença ele, seria muito mais O lado proveitoso. negativo está influenciando ele, não está? Será que não está influenciando? Tá, mas aí ele deu a brecha para isso, né? E ele se compraz com isso. É que a gente fala muito dessa questão de uma zona de conforto, né? Acho que está bem parecido justamente com esse exemplo que você deu. É porque ela também tentava ajudá-lo. É meio parecido o caso, né? Porque elas também vão ajudá-lo. Mas você vê, a mãe do André Luiz tentou ajudar ele um monte de vezes. E ele não ouvia ela. Mas por que ele não ouvia? Porque ele não queria ser ajudado. Quer dizer, ele queria ser ajudado nos termos dele. Vamos dizer assim. Ele não acreditava em vida após a morte. Ele só entendia isso. Então, fica difícil, né? Quando a pessoa não tem nenhum entendimento, é mais fácil o socorro. Mas quando a pessoa teve entendimento e optou pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela violência, por todas essas coisas, pelo apego, já tendo consciência do certo e do errado, e André Luiz tinha essa consciência do certo e do errado, ele optou pelo aquele caminho mais cômodo. Mas não era o caminho ideal. E aí foi um pouco mais difícil, mas a coisa caminhou, né? Eu tenho um pouco de receio, igual naquele. Não sei se esse foi o segundo ou terceiro livro, aquele pessoal que estudava, quando estava na espiritualidade, né? Ele vinha para cá fazer tudo. Aqueles médiums, né? Eram médios, palestrantes, tudo. 3, 4. Tinha vários lá. Receita para receita. Eles lá estavam tendo a oportunidade de rever, né, os erros e tal, e se preparar, mas aí agora que desperdiçou, tem que esperar a oportunidade firme. Pelo menos eles estavam ali numa condição de reconhecer e se propor a novo trabalho. Eu não sei se é no Mensageiros, né, que acontece isso. Acho que é Mensageiros.
E agora o ruim é quando a pessoa nem consegue perceber que está errado, não aceita, como é o caso Mas eles só do pai perceberam dela. Quando é, foram para o plano quando espiritual. desencarnaram de É novo. só quando Né? chegaram lá. 2.1 na nossa apostila. O grupo do qual o André Luiz fazia parte, tudo isso aqui, gente, é preparação, tudo que você está vendo, tudo isso que você está, né, vivenciando é preparação para uma tarefa mais difícil em zona umbralina pesada, densa. Né? O grupo do qual o André Luiz fazia parte se dirige a um templo localizado na cidade espiritual e onde se realizavam materializações de entidades muito elevadas de outras esferas. Quando eu falo outras esferas, mais uma vez, fora da psicosfera da Terra, tá, gente? Nosso lar seria assim, e as colônias parecidas com ele, é o mais alto que nós temos aqui a princípio, até onde a gente sabe, é o mais alto que nós temos de elevação dentro da psicosfera da Terra. Quando uma entidade chega a esse ponto aqui, ela já não está mais envolvida no planeta Terra, já está em outro orbe, em outra situação, tá? Mas ela vem mesmo assim para ajudar. Haveria também uma outra possibilidade. Ela poderia densificar o corpo espiritual dela para ela vir, mas isso seria um processo muito mais complicado, mais complexo, e ao mesmo tempo tiraria o mérito do trabalho. Por quê? Porque daquelas 20 pessoas ali, e mais os outros que se encontram, todos têm que se manter o quê? Muito focados. Né? Para uma reunião mediúnica, ter um bom desempenho de tratamento, de muitas entidades se comunicarem, o que tem que acontecer? Os médiums e o dirigente, os passistas de suporte, de apoio, o que eles vão fazer? Todos eles têm que estar muito concentrados, muito focados. Você vai ter, se prepararam durante o dia, você vai ter um excelente trabalho. Então, a gente observa que é uma coisa, é um elemento de aprendizado para os encarnados, ao mesmo tempo que ajuda, faz essa caridade com os desencarnados. Mas se você pega, por exemplo, no caso deles, é a mesma coisa, eles têm que ficar extremamente concentrados, focados ali para receber essa entidade e outras entidades que vêm. Vocês lembram aquele caso de uma materialização que teve? Só que a materialização dessa entidade, de um sacerdote, de um senhor assim, da época do cristianismo primitivo e tal, ocorre dentro de uma cúpula, né? E o material de doação para ela era feita pelos espíritos que estavam ali. Eles vão falando, vai conversando, induzindo o pessoal a se manter muito focado, muito concentrado para conseguir manter esse nível de conexão para a materialização dessa entidade dentro daquele, é como se fosse uma cúpula, alguma coisa assim. Mas aí a entidade poderia se densificar o superespírito? Poderia. Só que qual o mérito deles então nisso? A entidade aparece ali pronto, dá o recado e eles não fizeram esforço nenhum bonito. Aí todo mundo quer, né? Aí a gente tem que aprender, né? Um treinamento que vai sendo feito para que a gente possa, de fato, crescer espiritualmente com essa experiência, né? Bom, até certo ponto, semelhante ao que ocorre na Terra, é uma reunião mediúnica. Esse templo, né? Templo, era um local com uma vibração muito sutil, devido a centenas de anos dedicados ao pensamento de ordem mais elevado e dos quais ali se dirigiam e trabalhavam a presença de entidades sublimadas. Verificamos a presença de 20 médiuns, não é esse caso, Maniquinha, tá? São 20 médiuns, mas na verdade são 20 espíritos desencarnados que se colocam numa condição como de mediunidade, tá? Para fornecer o fluido que vai ser usado na materialização. Ou seja, espíritos capazes de doarem fluidos emanados do seu perispírito e que poderiam ser utilizados para a materialização. 2.2. Aqui não devemos nos surpreender, pois espíritos superiores que já se encontram fora da psicosfera da Terra, ou seja, habitam outros planos bem mais elevados, já não oferecem condições de se fazerem visíveis à maioria dos espíritos que habitam colônias como o nosso lar. Tem milhares, milhares, milhares de colônias desse tipo. Seus perispíritos já se encontram tão diáfanos que a capacidade de percepção dos habitantes de nossas colônias e cidades espirituais não é capaz de percebê-los. Por isso, a necessidade de densificar seus perispíritos com os fluidos ali emanados do grupo presente. Ele usa o fluido dos doadores ali exatamente como um espírito, numa reunião de materialização, utiliza o ectoplasma do médium para
revestir o seu perispírito. Então, ele se apresenta às pessoas revestido do ectoplasma do médium. Às vezes a materialização é total, às vezes é só parcial, às vezes só aparece a cabeça, às vezes só aparece a cabeça e o tronco, às vezes aparece o corpo inteiro. Por exemplo, a gente tem aquele caso célebre, né? Só a mão, mas assim, por exemplo, o caso da Kate King, do espírito de Kate King, que se materializava ali através de Florence Cook para o pesquisador William Crookes. Foi durante 3 anos essas materializações. Era uma materialização completa e ela projetava no material ectoplásmico as características fisiológicas dela, porque está dentro do automatismo de memória dela, das vivências que ela teve na Terra. Ela consegue jogar o nível perispirítico desse ectoplasma, de modo que era possível ver a pulsação dela, era possível medir a temperatura, era possível ver a pressão arterial, todas as funções, assim, normalmente que a gente consegue ver na parte mais comum da parte fisiológica, era possível ver. Não é muito comum isso, tá? Mas ali havia um entrosamento tão grande da médium com a entidade, né, e também pelo tempo, né, ela foi se materializando, e a ambiência era muito favorável. A mediunidade de efeitos físicos para esse tipo de situação, que é o de materialização completa de um espírito, se tiver algum engraçadinho ali pensando outras coisas, pessoas participando da reunião, indivíduo que eu não acredito naquilo, deve ter alguma coisa ali embaixo da mesa, deve estar fazendo alguma. Cara, se você começar a gerar pensamentos conflitantes, é muito sensível o processo, sabe? Precisa de uma psicosfera, por isso que é tão difícil, ele precisa de uma psicosfera muito, muito favorável. Então, é difícil você ter materialização se você tiver alguém. Tivesse um monte de céticos ali. Tem harmonia muito grande. Você desmancha aquilo, cara. Você desmancha com o pensamento a formação que está sendo feita. É muito sensível. No estudo de quarta-feira que a gente faz, 5h30 da tarde, está fazendo ressurreição em vida. Como é que chama aquele curso mesmo? Aksakoff? Isso. Alexander Aksakoff. O personagem do livro vai conhecê-lo em... Como é que é? Ele vai? Não, São Petersburgo. Ele vai a São Petersburgo para conhecer o Aksakoff. E ele faz uma experiência dessa. E o espírito que se materializa é a mãe do personagem do livro. Interessante. É da Ivone Pereira. O Aksakoff trabalhou também com essas materializações. Assim, imagina a seguinte situação. Vocês estão aqui montando um castelo de cartas. Cuidadosamente. Eu estou aqui soprando. Entendeu? É isso. A pessoa que está pensando contrariamente, do ponto de vista dos campos vibratórios, é a mesma coisa. Aí você está atrapalhando o processo todo que está sendo feito. Às vezes não consegue nem fazer a materialização. Essas estão continuando aqui, gente. Essas instruções que periodicamente ocorrem, ou seja, a vinda dessas entidades aqui na Terra ou no plano adjacente, né, no plano astral adjacente à Terra, essas instruções que periodicamente ocorrem se revestem de enorme importância, não só pela própria natureza das informações e diretrizes que orientam o trabalho a ser feito, como também pela presença de tais entidades e a reação que produz naqueles que participam de tais acontecimentos, tal como ocorre aqui na Terra em reuniões de materialização. Se nós, como encarnados, temos nos beneficiado de tais reuniões ou da informação de sua ocorrência, deste intercâmbio com espíritos de outra esfera, assim também ocorre em cidades espirituais na psicosfera da Terra que se beneficiam de tais encontros com entidades sublimadas. Nós temos casos assim que são mais esse caso que a Rosana estava contando, mas a gente pode citar também o caso do Cesário Lombroso, que era um criminalista italiano, estudava a parte neurológica, né? Vejam, os estudiosos de neurologia no século XIX era uma coisa muito limitada, né? Mas é o começo desse trabalho. Ele era tipo assim, um inimigo do espiritismo. Ele combatia o espiritismo, o Cesário Lombroso. Ele tentava encontrar fraudes e tal. E numa determinada reunião, ele vai visitar a Eusápia, a Eusápia Palatino, né? Não, mas eu sou. Não, não é Palatino, não.
Paladino, acho que Eusápia é Paladino. Ele vai visitar a Eusápia, tá? Zazá. Zazá. Eusápia é Paladino, acho que é Eusápia. É Zazá. Aí ele vai visitar a Eusápia e ela é uma das maiores médicas. Eusap é Paladino mesmo. É Zazá, é isso Eusap é mesmo. Paladino. Tá, É isso aí. isso mesmo. Aí ele vai lá visitá-la para poder tentar desmascarar ela. Ele não acreditava nisso. Quem que se materializa em frente a ele? Mãe dele. Abraça ele e tudo mais, cara. O cara se tornou espírita depois daquilo, entendeu? Tem até um filme. O personagem, aquele cara, eu gosto muito daquele ator inglês. Aí ele desmascara pela Europa inteira, vários médicos. Aí um amigo dele tenta pregar uma peça nele. Isso é o filme, né? Aí faz tudo direitinho, ele finge que caiu na história, mas no final ele não caiu. Aí ele, né, desmonta a armação toda lá do cara. Mas aí conta a história, é muito interessante. A, Esqueci o nome do filme. a minha mãe, quando um dos filhos dela morreu, ela disse que rezava para ver. E aí ela disse que numa noite ela estava deitada e estava rezando para ver o Alexandre. Quando começou, uma nuvem apareceu na porta do quarto e começou a formar. Só que ela ficou com medo. Ela, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Eu lembro, a gente falou assim, mas na hora que você ia ver... Aí ela nunca mais. Mas aí, assim, é um fenômeno de materialização que acontecer, né? Pode ser uma materialização característica de ectoplasma ou não. Às vezes é uma materialização com doação fluídica dela, mas não chega, talvez outras pessoas não vissem. Também só tá velho meu pai. Talvez outras pessoas não vissem. Porém, não é também só evidência. É um pouco de evidência com um pouco de, como é que eu posso dizer? Com um pouco de densificação perispirítica com os fluidos que está pegando dela, entendeu? Mas pode ser também materialização. Aí nós não temos como ter certeza, né, Valéria? Não tem como saber. Não tem como saber. Esse é o caso um delegado da Polícia Federal foi fechar o centro espírita, já em Uberaba, do Chico Xavier, né? E veio do Brasil, e na época da ditadura, né? Ele tinha perdido a filha decente, 7, 8 anos de idade. Chegou lá, está fechando mesmo. A tua filha está agradecendo muito pelo aquele vestido vermelho. Você é um vestido bonito. Ninguém sabe, só ele que sabia de casa. E nem a mulher dele não sabia que o pessoal pediu. Assim dividido da coisa. A mediunidade ela é muito importante para a gente. E é importante no plano espiritual também, porque aí vem essas entidades mais elevadas, então esse fluxo de informação, e é um impacto emocional muito importante. Você ter contato com uma entidade elevada, ela te traz. Quer dizer, eu estou falando dessa questão, por exemplo, do Cesário Lombroso com a mãe dele, pela emoção de ser a mãe dele. Mas, eventualmente, você não conhece o espírito que está se materializando ou que está se manifestando na reunião, mas ele é de ordem tão elevada que aquilo produz uma sensação assim. Eu me lembro até hoje, eu nunca mais me esqueci disso que eu falo. Não é só a informação que o espírito traz, é também a presença dele e a sensação que ele desperta na gente. Eu já falei isso aqui outras vezes, né? Lá no Francisco de Assis, quando era lá perto da Rodoviária Nova, teve uma reunião lá que no final da reunião foi feita uma oração. E aí, quer dizer, de mãos dadas, né? Me lembro até que eram umas 10, 12 pessoas de mãos dadas. E na época era o médium que recebia para Jerônimo, que fez essa oração. Eu não sei se ele estava incorporado na hora ou não, porque o espírito já tinha se desacoplado dele. E a gente começa a fazer a oração. E de repente, cara, começou a vir uma sensação assim, sabe? Eu nunca senti uma sensação de tanta paz na minha vida. E todo mundo quieto, só fazendo oração. E aquela sensação vindo, cara. Aí depois eu falei aí quando
eu estava quieto, mas aí ele começa a falar da entidade que estava vindo naquele momento. Eu já tinha sentido já. Aí ele começa a descrever a entidade que estava vindo, uma entidade de muita luz, que foi lá para abençoar o trabalho, entendeu? Então, essa sensação você nunca mais. Cara, isso já tem Nunca mais esquece. 35 anos, quase 35 anos. Eu sinto até hoje a sensação. Você não esquece mais, cara. De tão intensa, tão forte que ela é. Vale mais do que se fosse uma, vamos dizer assim, por isso que eu falo, às vezes, essa presença de uma entidade dessa traz um ensinamento maior para a gente pelo que desperta na gente o desejo de um dia estar nessa condição. Desperta talvez mais conhecimento se ela tivesse feito uma palestra, vamos dar um exemplo, entendeu? Então, há várias formas, né, pelos quais você passa o conhecimento, a sensação, a bondade, né? No dia que chegou para mim, eu estava aqui, a doutora Mônica estava aqui do meu lado, antes de instituir, foi na sua pressa, pegando nós três, Ah, foi. de flores, né, até hoje. Fica muito marcado, né? Não tinha cabelo, não tinha barulho, não tinha nada, sabe? Era uma coisa impressionante. Hoje eu já lembrei disso. Elas vinham com muita luz, né? Eram as mentoras da casa. 2.3. Nesse caso, em específico, uma entidade feminina de grande elevação se mostra, então, ao grupo, onde dois espíritos que lhe foram filhas em reencarnação passada lhe recebem, se emocionam com sua presença. Lhes relatam a condição de seu pai, ao qual estavam incumbidas por aquela que fora sua mãe, e que ali se apresentava de prestarem socorro, né, ao pai delas, mas cujos esforços até então se mostraram infrutíferos, pois a pobre criatura se encontrava enredada não só em pensamentos de profundo desequilíbrio, mas também enredada junto a entidades igualmente perturbadas. Ele estava ligado a essas entidades, sofrendo, mas naquela que a gente chama de zona de conforto, né? O espírito sofre, mas não quer sair dali também. Aqui temos um exemplo típico das conexões que tratamos no item 1.2, onde sabemos que mesmo espíritos que já se encontram longe da Terra não só se esforçam para auxiliar a humanidade de uma forma geral, como traçam programas específicos de auxílio àqueles que lhes foram entes queridos ou companheiros de jornada que escolheram um caminho equivocado, que se atrasam em relação ao que é esperado. Se a lei divina que nos envolve contém em si os elementos que tratam dessa dinâmica do amor através do auxílio ao próximo, o próprio espírito que avança na sublimação e transcendência conhece e se afinizam com o teor dessa lei e a pratica naturalmente. Ela que vem por conta, ela está vindo para ajudar o marido e essas entidades, tá? Mas vamos dizer o seguinte, aqui até quando a gente já comentou sobre a questão da reencarnação, quando uma pessoa chegar para a gente falar, eu não, se bem que eu acho, também assim, aquele negócio, né, gente? Não é para se discutir com ninguém questão religiosa. Mas se a pessoa tem uma dúvida sincera e nos questiona sobre isso, nós temos o dever de falar. A gente não deve tentar convencer a pessoa. Agora, se a pessoa tem uma dúvida sincera, por exemplo, ela fala, não, mas aí essa questão de reencarnação é estranha, e vamos dizer que ela fale de inferno, céu e inferno. Porque, obviamente, a reencarnação coloca por terra todo o conceito de um inferno, né? Da maneira de uma não salvação eterna. A reencarnação coloca por terra tudo isso, pois diz que todos são filhos de Deus, todos chegarão a isso. Aí vamos dizer que a pessoa fale, não, mas aí a pessoa cometeu crimes muito graves, ele foi contra a lei de Deus, ele tem que estar lá, piriri pororó, tem que ficar mesmo no inferno, piriri pororó, porque é a justiça divina. Aí você fala assim, mas pera lá, então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que você seja um pai ou uma mãe. Seu filho ou sua filha cometeram um crime e não aceitaram Jesus no momento da morte. Eles vão ficar no inferno, segundo sua convicção, a eternidade sofrendo. E você vai ficar. Aí vamos dizer que você consiga aceitar Jesus, e você vai para o céu. Você vai conseguir viver a tua eternidade com toda a felicidade do mundo, sabendo que o teu filho está sofrendo toda a agonia do mundo? Que amor é esse? Que amor é esse que você teve pelo seu filho, por sua filha, né? Então, assim, onde está o amor de Deus nisso? E onde está o seu amor nisso? Você não teria paz
Então não seria o céu mais para você, porque você viveria a eternidade tentando resgatar aquele espírito que se encontra, porque é teu filho ou tua filha. Então, é muito claro essa noção, né? Então, o fato dessa entidade sair dessa região elevada para vir ali, depois preparar uma reencarnação, que é o que vai acontecer, ela vai reencarnar para receber o marido novamente, receber todos esses espíritos perturbados como filhos, é um sacrifício muito grande que ela vai fazer, mas é um sacrifício por amor. Jesus não veio, não se sacrificou por amor da gente. Agora, essa argumentação, gente, é para usar se a pessoa tiver uma dúvida sincera, tá? Se a pessoa está só querendo debater, esquece, porque também nem é nosso caso ficar tentando convencer os outros da sua própria religião, contra a sua própria religião. Cada um tem a sua religião, seja feliz nela. O importante é bom que ele tenha uma religião, mas se ele não está satisfeito, está tentando encontrar respostas, mas ele não tem essa noção, ele não pensa sobre isso, é que nem aconteceu agora recente. A menina lá é católica. Aí ontem ela me passou uma mensagem pedindo oração para o espírito que desencarnou no domingo de manhã, no domingo, 5 horas da manhã. Aí ela me passou a mensagem pedindo oração para ele. Mas ela sabe que eu sou colega de trabalho, ela sabe que eu sou espírita, ela é católica, mas de vez em quando eu converso com ela, ela não aceita a reencarnação, mas assim, com comunicação com os espíritos, ela fica meio assim, mais ou menos na dúvida. Só que aí, quando aí a tia dela perguntou para ela, ué, mas aí ela falou que tinha pedido oração, né? Pedido lá que era do centro e tal. Pediu, ué, mas você vai pedir oração para um espírita? Você acredita nisso? Não, não sei se eu acredito, eu acho que vai dar certo. Mas eu acredito nele, né? Eu acredito. Então, muita gente assim. Aí eu não vou ficar tentando convencer ela, mas sempre que ela pergunta, eu explico, né? As questões. Eu estava vendo um programa de reforma de casa no Japão. E eles estavam reformando uma fazenda antiga da época do Japão Imperial. E aí depois eles foram fazer um trabalho shintoísta para afastar os espíritos. Eu estava pensando assim, de repente tem lá um espírito que é da religião shintoísta. E aí, mesmo assim, ele pode estar tão perturbado que aquela cerimônia adianta para ele, né, ir embora. Sim, claro. Porque Ele teve noção daquilo quando né? era. Vai trazer a lembrança dele, né? As práticas, porque o shintoísmo é muito antigo no Japão, né? Então, ele com certeza vivenciou mais de uma encarnação sendo shintoísta. Então, ele quando vem a cerimônia, ele vai lembrar, né? É Daqueles bem elementos. interessante esse lado deles. Tem um dorama que a moça ela faz maquiagem, tipo, e eles vêm conversar com ela. De repente a sala muda, aí o espírito, né, do corpo vem conversar com ela e pede para ela resolver um monte de coisa para eles. É bem interessante. Aí tem a história de uma moça que ela incorpora um outro espírito, e esse espírito, se não se arrepender e não fizer uma coisa boa, aí ele vira aqueles espíritos monstros que vai passar o resto da vida penando na terra, assombrando os outros. É dorama. É dorama. Mas é muito interessante. Pode falar qual é que o nosso... Eu vou procurar o nome, porque já faz tempo que eu vi. Depois eu te mando. Eu acho que nós temos 20 minutos para Paulo Fontaine, para conversar com a família. Chegando já em Paulo Fontaine, descendo, né? Aí tem um centro evangélico, né? Centro evangélico da religião de Deus, Jesus. Todo mundo. Eu vou ver. Mas tem uma igreja, é a Igreja Evangélica da Umbanda. Aí eles são evangélicos, mas ele se veste, faz a gira, faz as músicas. Então, gente. Sincretismo tá certo, né, demais. Rosana, lê pra gente aí, pra gente poder adiantar um pouquinho. A gente não vai conseguir fazer tudo, 3, mas a gente pelo menos já inicia. Nesse ponto, a crise mais intensa de emotividade impediu-lhe de continuar. A nobre senhora, que descera da tribuna, erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços,
exclamou com acento consolador na voz, sem lágrimas, não obstante a visível melancolia. Filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente até a vitória. Não se suponham sozinhos no conflito doloroso. Desculpemos o Papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nos arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós três, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta, não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizar-nos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que eles nos sentissem garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com os espíritos maliciosos e vingativos das sombras. Mas, na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçadas as três, num quadro emocionante e mútuo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, ao campo de luta regeneradora e benfazejo. Que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso atormentado abdicará do ingresso de uma estrela para persistir ao lado de um ente querido, em duelo com as serpentes de um charco. Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaque adquirida à custa daqueles que gemem e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena sessão divina é das mais horrendas formas de ingratidão. O Senhor não pode abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aqueles que nolas deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante ao trono eterno para louvá-lo, com o esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos para socorrer os que, com propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima. A fim de incliná-lo à compreensão e à piedade, com mais eficiência, comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou, desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar em felicidades de improviso.
Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemos-nos assim, reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhes as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutivas. Muito bem. A gente vai ler só o 3.1 aqui, gente. Na semana que vem a gente retoma a partir do 3.2, tá? Deixa eu só colocar aqui. A entidade benevolente que ali se manifestara informa em seu diálogo com as filhas sobre os planos que sucederão, em breve, para auxílio daquele que fora seu esposo na terra. Todo esforço deverá ser empreendido para retirar Carlos da região umbralina, do domínio das entidades com que ele se encontra enredado, e exercer com sua superioridade de condição espiritual o convencimento para que ele reencarne. A preparação desse processo será seguida pela reencarnação do espírito dessa nobre mulher. Então eles se casarão e formarão novamente um lar. Antes, porém, será preciso preparar a outra entidade para a experiência reencarnatória, de nome Antônio, sobrinho de Carlos, e que fora envenenado por ele, para se apossar de seu patrimônio. Então, assim, o Carlos ele envenena, né, o sobrinho dele, o Antônio. As filhas estão trabalhando para ajudar o Carlos a sair daquela condição, mas a mãe provavelmente vai ter que intervir ali, porque o caso é gravíssimo. E ela tem que tomar contato com as entidades também que serão seus filhos. Olha o nível de sacrifício. Pensou? Se encarnar o espírito que foi envenenado, o marido, digamos assim, que cometeu esse crime, vai ser o esposo dela, na outra encarnação. De novo. Aí o filho será uma pessoa que foi envenenada pelo marido. E 6 entidades obsessoras dele. Na verdade, sim, entidade total desequilíbrio junto com ele, né? Vai ser um telequete só. Cara, assim, você imagina o sacrifício dessa mulher, quando ela encarnar, para ela manter o equilíbrio desse processo. Mas isso acontece muito. Você tem muitos lares, assim, que tem uma pessoa ali que ele é o ponto de equilíbrio daquele lar para tentar conduzir as pessoas, né? Que eles se encontram. Mas se não for assim, é muito difícil. Só que às vezes, o que acontece? Você pode ter entidades desequilibradas, mas elas não conquistaram, porque, por exemplo, o Carlos, por mais que ele tenha sido um criminoso, assassinando o sobrinho, ele, ao que parece ali, pelo menos para que a gente veja aqui, ainda que o relato seja curto, ele foi um bom pai e um bom marido. É meio parecido com aquela situação do Amâncio, lá em E a Vida Continua, né? Que ele mata, mas foi um bom pai, foi um, entendeu? Bom patrão. Então, assim, ele tem o seu débito muito agravado pela sua consciência de culpa, porque veja só o que poderia ter acontecido. Imagina que o Carlos assassinou o sobrinho, você vê que ele sofreu e teve remorso durante 40 anos. Ele se consumiu no remorso e não conseguiu sair desse processo. Mas se dedicou, mesmo assim, se sacrificou para não ser um peso para a família, depois do grave erro que ele cometeu. Esse processo dele não conseguir sair da culpa é que propiciou todo o mecanismo de aumento da dor e sofrimento em ligação com essas entidades. Se, por exemplo, ele tivesse falado assim, não, eu fiz esse grande erro, agora eu vou tentar corrigir isso de alguma forma. Digamos que ele vai adotar crianças, vai tentar ajudar a família desse, não sei se o Antônio tinha uma outra família que precisava de ajuda. Há maneiras e maneiras de você pegar e conseguir reparar já antecipadamente. Não estou dizendo que você não vai colher as consequências daquilo, mas não precisa ser uma situação tão grave que é amplificada pelo sentimento de culpa e por você não fazer nada para reparar aquilo, né? Então, se você consegue entender que errou e aí, a partir dali você procura fazer o bem, então, nesse momento, você já está produzindo
antecipando o seu tratamento. Seu tratamento já começou ali. O tratamento continua sempre, né? Mas eu digo assim, você já está dando um passo além no seu tratamento, que é poder já. Só que ele não, ele foi consumido pela culpa. A culpa ela só é boa, gente, para poder dar esse start na gente para mudar, né? Para tentar a mudança e fazer a reparação. Mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa forma de pensar, de falar, de agir. Mas ela não serve para a gente ficar carregando aquilo. Você fica estacionado na culpa, né? E aí foi o que levou a esse processo de ligação com essas entidades. Mas vejam, aí que a gente entra naquele ponto que eu falei. Se você é uma pessoa que foi egoísta durante muitas reencarnações, não criou vínculos fortes, não teve merecimentos, os seus processos correm de uma maneira um pouco mais turbulentas. São reencarnações mais complicadas, lares que todos são desequilibrados dentro daquele lar. Mas se você é uma pessoa que, de alguma forma, foi bondoso para uma outra pessoa, essa outra pessoa se sente na obrigação ou numa tentativa de te ajudar. É o que vai acontecer aqui. Se ele tivesse sido um mau marido, um mau pai, tudo bem, você até poderiam tentar ajudá-lo, mas talvez não nesse nível de sacrifício, entendeu? Então, um bem que a gente faça, ele vai, é que nem está na epístola de Pedro, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então, assim, você cometeu os seus erros, mas se você fez coisas boas, isso vai ser o teu advogado, né? Vai ajudar muito você nesse processo de recuperação, de restabelecimento. E essa parte é belíssima porque traz essa questão da misericórdia divina, desses espíritos que já começam a compreender essa necessidade do perdão, né? E de sacrificar pelo próximo. Apesar que ela será realmente uma reencarnação extremamente complicada. Bom, gente, então a gente vai encerrar por hoje, né? Vamos pausar aqui.